Bom dia a todos. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso, que foi para falar sobre a atualização e o presente. E hoje nós vamos falar sobre o futuro, e espero que seja um futuro bem próximo, né, para as pessoas que vivem com EB. Então, nós vamos falar hoje sobre o resultado preliminar do nosso cadastro nacional. Então, já foi falado aqui, né, que a epidermólise bolhosa é uma doença rara. Ontem o Dr. Palisson falou muito sobre a incidência e prevalência em vários países. Mostrando a importância que é a estatística, nós conhecermos realmente a quantidade de pessoas que existem, que vivem com EB, para que nós possamos trabalhar por mais pesquisas, por uma política pública de saúde. Né? Então, aqui ontem foi abordado bem sobre a parte de epidemiologia. Nós vimos que existe uma diferença muito grande de estatística em vários países. Alguns países têm mais acesso ao sequenciamento, têm mais acesso às notificações. Então, existe essa diferença e nós vamos ver aqui no Brasil também como é difícil. Né? O que nós estamos fazendo aqui no Brasil? Para vocês terem uma ideia da nossa dificuldade, eu trouxe esse mapa para mostrar a representação do Brasil. Né? Então, olha quantos países cabem dentro do nosso país. Então, é muito complicado você mapear uma doença rara num país tão continental. Nós iniciamos o nosso cadastro em 2014 de uma maneira até bem improvisada, assim, né? Nós iniciamos o cadastro através das associações regionais, que eram pessoas e familiares que viviam com EB, que se reuniam em cada região do país para buscar ajuda. Né? E aí nós, com essa associação geral, quando nós formamos a DEBRA, junto às associações, nós tomamos esses números do que tinha em cada associação. E aí começamos a ver realmente a dificuldade que era. Além das associações, procuramos alguns centros de referência, que na época eram muito poucos, né? Os grupos de apoio e nas redes sociais. Nós fomos atrás, nós fomos buscar os pacientes. Esse cadastro nós fizemos de forma online, e a ideia era realmente unificar um protocolo de tratamento, porque o que era feito no sul do país não era feito lá no norte e nordeste, no sudeste era outra forma de tratamento. Então, nós queríamos unificar isso, buscar políticas públicas de atendimento e dar mais acesso a pesquisas e novos tratamentos. Porque muitas vezes, quando nós íamos negociar com algum governo, né, no Estado principalmente, a primeira frase que eles me passavam é: quantos pacientes existem no teu estado? Ou quantos pacientes existem no país? A gente não sabia responder, isso é muito chato até, né? Opa. Não está marcando aqui. Opa, foi. Então, o que nós fizemos? Desde 2014 para cá, nós fomos juntando os dados, né? E agora, 10 anos depois, nós colocamos esses dados num programa. Eita, tá difícil aqui. Onde tem, quando a pessoa que vai fazer o cadastro, ela já vê a tela do cadastro, já abre ali. Quando se preenche os dados, automaticamente vai ser corrigidos os dados duplicados, porque muitas vezes o médico, né, o profissional de saúde vai fazer o cadastro, às vezes os pais ou familiares fazem também, né? E aí acaba, às vezes, dando dados duplicados. Nesse programa, há uma organização também, não só das informações do paciente, mas do diagnóstico, documentos que nós podemos anexar, é quase como que um prontuário mesmo. Os dados deles são individuais e nós podemos tirar dados gerais, né, desse programa. Como nós temos o programa, né, do kit borboletinha, nós incluímos aqui também. Então, nós temos a noção de quantos kits foram entregues, se tem o controle do estoque, né, e tudo
com uma segurança dos dados, baseados, né, na Lei Geral de Proteção dos Dados. É uma conexão segura, né? Esses dados são criptografados e também ele está guardado em nuvens, e isso está replicado. E esse aqui é o apanhado geral do cadastro. O cadastro geral aqui, quando o paciente abre a tela, é isso aqui que ele vai receber. Então, vai colocar o nome, tem alguns dados aqui que são obrigatórios preencher, senão ele não consegue salvar, né? Os anexos, depois nós colocamos se tem algum exame, ou se o kit borboletim vai aparecer só para quem faz a administração, né, do cadastro. E essa é a tela que nós temos, os dashboards que nós temos depois de preenchido, né? Então, aqui, esse é o dado mais atualizado, né? Nós estamos com 1.407 pacientes cadastrados. Aqui já dá o número de nascimentos por período, a quantidade de kits já oferecidos, o número de óbitos e os gráficos que nós podemos já colocar diretamente nas apresentações. Aqui embaixo mostrando os nascimentos por estado. E nós podemos filtrar, então os dados já vêm prontos assim para a gente, facilitou muito o meu trabalho, né? Nós podemos filtrar aqui conforme o que você quer tirar, os dados que você quer tirar. Opa. Então, aqui mostrando a nossa evolução, né? Então, a primeira vez que eu apresentei esse cadastro, eu estava falando ontem com o Dr. Palisson, nós tínhamos 273 pacientes. Então, eu fui lá apresentar lá no simpósio da Débora Chile, morrendo de vergonha, né, porque eu tinha certeza que aquele não era o número, mas era o que nós tínhamos conseguido retirar naquele período com as associações e os poucos centros de referência. Então, nós fizemos uma divulgação muito intensa, né, através do trabalho da Débora, do próprio projeto Kit Borboletinha, do projeto Exoma, que a Priscila vai nos passar. E isso foi disseminando pelas redes sociais, e os próprios pacientes foram buscando o cadastramento. Então, aqui os dados preliminares, né? Nós temos, então, 1.407 cadastrados, com 1.198 pacientes, pessoas vivas, 209 óbitos, tendo uma incidência de 20,6 casos por milhão de nascidos vivos. Isso baseado em 2022, que nós temos o registro completo, né, dos nascidos vivos pelo IBGE, e a prevalência de 6,9 casos. Mostrando esses dados, a gente vê que ainda está muito defasado, né? Falta muita notificação. Aqui nós tiramos esses dados dos nascidos, né? Em 2016, quando nós não tínhamos ainda o kit borboletinha, praticamente não tinha notificações, né? Então, agora teve um aumento muito bom. Esse aqui é só metade de 2024. Então, estamos tendo a parte do projeto Kit Borboletinha ajudou muito na notificação. Então, está sendo cada vez mais precoce essa notificação. Às vezes, no centro obstétrico, o próprio obstetra já nos comunica, né? E aqui mostrando mais uma vez, separado, né, por nascimentos. Eu posso direcionar por qual estado. Então, se tem algum estado que me pergunta, já é muito rápido para fazer o cálculo, eu já mostro os gráficos e tudo, né? Aqui também mostrando os nascimentos e óbitos, fazendo a comparação. E aqui é por total de nascidos, né, desde 2018, quando nós começamos o Kit Borboletinha, até agora, 2024. E outros dados nós podemos retirar também, né, como a consanguinidade, que também que está presente, né, no cadastro, ali nas perguntas, o gênero, né, mostrando que não tem diferença nenhuma. E nós podemos acrescentar outros dados, se for necessário também. Aqui mostrando o número de óbitos,
ainda, infelizmente, tem um grande número de óbitos, pacientes que não têm diagnóstico. É essa nossa próxima batalha. Então, realmente, não existe um dado real ainda. Eu não me sinto mais tão envergonhada de apresentar esses casos agora, porque eu sei que ele está um pouco mais próximo do real, mas ainda é necessário ampliar essa divulgação, né? Nós precisamos da colaboração dos hospitais escola, dos centros de referência, que agora já aumentou, né? Precisamos dos grupos de apoio das associações para notificar, às vezes chega primeiro para eles e não para nós. As empresas de curativo, que tem um trabalho direto com os hospitais e as maternidades, então nós precisamos trocar esses dados para que realmente chegue aqui num número mais real, né? E aí fazer esse cruzamento de dados. É importante para a gente realmente melhorar essa estatística nacional, para que a gente consiga fazer um bom programa de atendimento para essas pessoas e, principalmente, para dar acesso para essas pessoas para as novas pesquisas que estão surgindo aí. Então, queremos ainda fazer uma ampliação desse cadastro para que se forme um cadastro único, mundial, que a gente vê que tem vários países e muitos não têm nem noção. Ainda, também estão engatinhando nessa parte. Então, acho que isso é super importante. E o importante é realmente nós não largarmos a mão dessas pessoas, que elas precisam da nossa ajuda. As pessoas com doenças raras são órfãs de pai, de mãe, de médico, de governo. Então, nós precisamos unir as nossas forças para realmente dar apoio para eles, né? Para poder tirar da invisibilidade. A maioria ainda se torna invisível, se acha invisível. Uma semana atrás, eu atendi uma menina, tem 10 pessoas na família dela com a doença. E até hoje ela não teve contato com nenhum atendimento adequado, nem sabia que doença ela tinha. Então, isso é muito triste quando chega uma menina com 20 e poucos anos, passou toda essa vida de sofrimento sem ter um diagnóstico, né? Então, é isso que a gente quer mudar e é por isso que a gente está aqui. Graças a esse cadastro também, nós pudemos dar acesso a esse programa, esse projeto do Exoma, que a Priscila vai apresentar agora, e que eu acho que melhorou muito a vida dessas pessoas. Nós tivemos muitas surpresas com esse projeto também, e a Priscila vai apresentar. Tá? Então, aqui está meu e-mail. Os profissionais de saúde que estão aqui, ou os próprios pacientes, se acharem necessário, se atenderem alguma pessoa com EB, conhecerem, manda fazer o cadastro com a gente e tudo para a gente poder atualizar, tá bom? Obrigada.